New York Brazilian Film Festival começa amanhã e vai até domingo, expondo 18 filmes. Evento gratuito no sul da Flórida vai incentivar o empreendedorismo para mulheres brasileiras. Norte-americana viraliza ao descobrir que racismo é ilegal no Brasil. E comunidade brasileira reage à eleição de Donald Trump para os próximos 4 anos como presidente. Porque muita gente fala muita coisa, né? Então você fica assim, ai meu Deus, o que pode acontecer? Será que ele vai deportar esse pessoal todo e tal? Olá! Começa amanhã e vai até domingo, em Nova York, o New York Brazilian Film Festival, que nesta segunda edição tem o tema A Celebração da Resiliência Cultural. A mostra trará 20 horas de programação com produções brasileiras e o público também poderá participar de conversas com diretores e atores. Quem nos traz os detalhes do festival é a Carolina Camargo. Já está filmando, eu quero aparecer ali. O festival vai exibir o longa-metragem Neru, onde a cineasta Fernanda Faia investiga a verdadeira e misteriosa história de uma tia, que muitos anos atrás era lutadora livre em um circo. O filme Eu Negra, de Ju Almeida, também estará na programação. A história aqui é de Ayo, que trava uma luta consigo mesma na busca por sua verdadeira identidade. Eu me disse negra. Essas são apenas 2 das 18 produções que foram selecionadas para fazer parte da segunda edição do New York Brazilian Film Festival. E quem vier à Big Apple para conferir a mostra ainda vai poder participar de conversas com importantes nomes do nosso cinema nacional. Em um dos dias, o papo será com Marcos Frota, que é o protagonista de O Entardecer, dirigido por Rodrigo Frota e Thiago Oliveira. Feliz de poder estar participando do Festival de Cinema Brasileiro em Nova York com o nosso filme Entardecer. Trazer um festival brasileiro para os Estados Unidos, principalmente para Nova York, que é um centro de arte, cultura, entretenimento e cinema mundial, é uma grande conquista para o nosso país. É um primeiro passo para um futuro brilhante da exposição do nosso cinema brasileiro, da nossa arte brasileira, do nosso talento para o mundo todo. E o festival vai ter estreia no circuito internacional também, com o longa Barbie Ensopada de Sangue, de Ali Muritiba. Um drama familiar que se passa no sul do Brasil, quando um homem decide acabar com a própria vida. Ainda consta na programação o filme Dançando na Chuva, do artista visual e cineasta Jaime Laureano, que em suas obras provoca o pensamento crítico sobre as estruturas da nossa sociedade. Ele veio especialmente do Brasil para apresentar o trabalho. Estou aqui em Nova York para apresentar meu filme no New York Brazilian Film Festival. Essa importante mostra que fomenta e difunde a arte e a cultura brasileira aqui nos Estados Unidos. Liberta tua mente pra ela não desandar. E a abertura do festival terá um show com a MC Tá, que com uma mistura de funk, pop e música afro-brasileira faz sua estreia nos Estados Unidos. E acontece no próximo final de semana a segunda edição do Women Business Talk, um evento brasileiro para inspirar as mulheres da nossa comunidade em Deerfield Beach, no sul da Flórida, a empreender e crescer profissionalmente. Os detalhes com a Cone Rocha. Esta é a segunda edição do Women Business Talk, um evento para ensinar profissionais e empreendedoras do sul da Flórida a se destacarem mais no mundo dos negócios. Para isso, essas 6 brasileiras especialistas em diferentes setores do mercado de trabalho vão falar das suas experiências e ensinar técnicas nas áreas de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, beleza, marketing e finanças. A ideia é incentivar outras mulheres a superarem desafios e crescerem profissionalmente. Será uma boa oportunidade para aprender, fazer conexões e aumentar as redes de apoio das mulheres empreendedoras no sul da Flórida. Mulheres como eu, mulheres como cada uma aqui de vocês. O mais importante é que dentro disso a gente vai poder inspirar vocês e sermos inspiradas por todas as histórias que nós escutamos. E a ideia de crescimento é sobre o desenvolvimento pessoal, sobre o marketing digital, sobre a parte financeira, sobre a sua beleza, sobre o seu eu, que você precisa cuidar como pessoa.
e sobre o desenvolvimento da sua empresa, como ela pode crescer dentro do empreendedorismo feminino. O Women Business Talk será neste sábado, dia 9 de novembro, das 9h30 da manhã às 2 da tarde, na Must University. O ingresso é a doação de um item que será entregue a uma instituição de cuidados infantis do Estado. Para participar, é preciso fazer uma inscrição no Instagram, @women.businesstalk. E uma influenciadora norte-americana viralizou nas redes sociais durante uma viagem ao Brasil. É que ela postou um vídeo chocada ao descobrir que o racismo é ilegal lá no nosso país. Nessa gravação, Nancy Grenache conta os detalhes sobre a lei brasileira e diz que ela é uma lição aos Estados Unidos que trata o racismo de forma mais branda. Nancy conta aos seus seguidores que no Brasil é diferente, que uma pessoa pode ir para a prisão ao reproduzir uma fala racista na rua. Ela pergunta: quantas pessoas você conhece nos Estados Unidos que iriam presas por essas falas? Ela ainda critica a primeira emenda da Constituição norte-americana, que estabelece que o Congresso não pode criar leis que limitem a liberdade de expressão. A turista termina o vídeo elogiando a lei antirracismo brasileira, que define o racismo como um crime inafiançável e imprescritível. No próximo bloco, a gente fala sobre as eleições nos Estados Unidos e a repercussão da vitória de Donald Trump entre a comunidade brasileira. E presidente Joe Biden fala pela primeira vez após a derrota democrata. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu like. E faz um comentário. Faz um comentário. Entendeu? Faz você também. Hoje, no começo da tarde, o presidente Joe Biden fez o seu primeiro discurso após a derrota do Partido Democrata na eleição presidencial. Direto da Casa Branca, Joe Biden elogiou o caráter da sua vice Kamala Harris e disse que sua campanha foi inspiradora. O presidente também ressaltou que o sistema eleitoral daqui dos Estados Unidos é honesto, justo e transparente e que, por isso, a vontade do povo sempre vai prevalecer. Ele ainda disse que vai começar a trabalhar junto com Donald Trump para a transição ordeira e pacífica do governo. Biden revelou que já conversou com o presidente eleito por telefone e lembrou aos democratas que não se pode amar o seu país apenas quando você vence. Foi um pronunciamento bastante rápido. Donald Trump tomará posse no dia 20 de janeiro do ano que vem. E olha, gente, até lá os eleitores de Donald Trump dizem que vão seguir celebrando o retorno do republicano à Casa Branca. Desde ontem, as ruas da Flórida ao redor da casa dele têm recebido milhares de pessoas, apoiadores. Mas apesar dessa festa, a maioria tem se queixado de algumas decisões estaduais que foram tomadas no último dia 5. O dia todo foi assim, com apoiadores de Donald Trump celebrando a vitória republicana. Teve de tudo, até panelaço. I am 100% Trump supporter. We are here because of Trump. Our country's back. Trump 2024, baby. Let's go! Mas apesar do clima de festa, a maioria dos eleitores de Trump se diz insatisfeita com outras decisões tomadas no dia 5, que, segundo eles, vão contra a agenda do futuro presidente. É que os defensores dos direitos ao aborto venceram em 7 estados e perderam em 3. Agora, terão medidas para proteger o acesso à interrupção de gestações Arizona, Colorado, Nova York, Maryland, Missouri, Montana e Nevada. Já na Flórida, em Nebraska e na Dakota do Sul, as tentativas de expandir esse direito falharam. A proibição após 6 semanas permanece em vigor no Sunshine State e na Dakota do Sul se mantém a proibição total, sem exceções para estupro e incesto. Há 2 anos, a Suprema Corte dos Estados Unidos anulou o direito constitucional federal ao aborto. Desde então, esse é um dos principais assuntos do país e que dominou essa eleição. Hoje, cada estado toma suas próprias decisões. E é assim que Donald Trump diz que quer manter essa questão, sem federalização e com cada região do país aplicando suas próprias leis. Nos próximos dias, é esperado que Donald Trump se pronuncie sobre suas outras promessas de campanha e a comunidade brasileira diz que aguarda ansiosa por isso.
porque muita gente fala muita coisa, né? Então você fica assim, ai meu Deus, o que pode acontecer? Será que ele vai deportar esse pessoal todo e tal? Aí você fica nessa situação, mas eu acredito que não, ele vai dar uma ajudinha pro pessoal, né? Porque precisa, né? Mão de obra e tudo mais, então precisa muito do imigrante, né? Está muito difícil a situação financeira da população brasileira que está aqui. E com a chegada do Trump, eu creio que vai estar bem melhor para cada um de nós, né? Mais trabalho e mais conforto para o nosso povo brasileiro. É perceptível, né? Os comerciantes, as pessoas que lidam com os negócios hoje estão muito animados com essa notícia, porque todos nós, né, aguardamos que esse país retome aquela força econômica, né, uma potência americana que todos nós brasileiros, quando viemos para cá, desfrutamos também, né? Então, resumindo, foi uma excelente notícia para todos nós e eu espero que de fato com isso ocorram mudanças perceptíveis e rápidas para todos nós. E a eleição deste ano foi a mais cara da história do país, segundo uma análise da organização não partidária Open Secrets. Os gastos para eleger um presidente e os membros do Congresso atingiram pelo menos 15,9 bilhões de dólares. O valor inclui os chamados Super PACs, como as grandes doações de dinheiro feitas por Elon Musk em apoio a Donald Trump, além de verbas de pacotes de auxílio dos partidos e doações de empresas e pessoas comuns. Vamos agora direto para o Oriente Médio, de onde o Matias Brotero nos traz as informações sobre mais apoio que Israel tem recebido dos Estados Unidos na guerra contra o Hamas e o Hezbollah. Israel conta cada vez mais com apoio militar de Washington. Sob constantes ameaças dos iranianos, os Estados Unidos devem disponibilizar aviões de guerra, dentre eles bombardeiros e caças, para apoiar os israelenses no Oriente Médio, segundo a imprensa local. Hoje, o Hezbollah lançou ao menos 70 foguetes contra Israel. Nem todos os projéteis foram interceptados. As forças israelenses afirmaram que atingiram uma estrutura terrorista do Hezbollah usada para lançar drones contra Israel na cidade de Tiro, no sul do Líbano. Em Sidon, também na costa libanesa, 3 soldados e 5 integrantes das forças de paz da ONU ficaram feridos após um ataque que matou 3 passageiros de um carro. O exército disse que os alvos eram terroristas e que investiga o caso. Militares israelenses também voltaram a atacar estruturas terroristas nos subúrbios de Beirute. Já perto da fronteira com a Síria, o exército diz ter eliminado cerca de 60 terroristas. Autoridades libanesas afirmam que 40 pessoas morreram na região da cidade histórica de Baalbek. Em visita a Jerusalém, o chanceler da França defendeu uma saída diplomática. Hoje, o parlamento de Israel aprovou um projeto de lei que permite deportar, inclusive para a faixa de Gaza, familiares de cidadãos israelenses que realizaram ataques terroristas, se for provado que os parentes tinham conhecimento e não fizeram nada para coibir as ações. Na cidade de Gaza, ao menos 10 pessoas morreram em um ataque que atingiu uma escola usada para abrigar os deslocados. O exército informou que mirou em alvos dentro da estrutura e informou que 231 pessoas, entre pacientes e cuidadores, deixaram a faixa de Gaza nos últimos dias para tratar de problemas graves de saúde. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. No próximo bloco, o levantamento mostra que os moradores dos Estados Unidos estão ficando desempregados por mais tempo. E tem reportagens sobre o aumento de atendimentos nas emergências de crianças e jovens por consequência do abuso de bebidas com cafeína. Agora a gente fala de saúde, porque cientistas acabam de confirmar que o estilo de vida que uma pessoa leva afeta drasticamente o envelhecimento cerebral. Com essa conclusão, os pesquisadores querem levantar a bandeira para os cuidados com a mente, em uma sociedade que se preocupa muito mais em exercitar apenas o corpo. A pesquisa mostra que cerca de metade das variabilidades na cognição das pessoas em idades mais velhas já pode estar presente na infância, quando temos por volta de 11 anos. Mas é durante a fase adulta que o estilo de vida tem o maior impacto no desempenho cognitivo e, consequentemente, no envelhecimento do cérebro. Os dados mostram que esse envelhecimento cerebral é mais lento quando uma pessoa, desde cedo, pratica exercícios físicos, evita tabaco, fala uma segunda língua ou toca um instrumento musical.
Quem tem um estilo de vida assim consegue aumentar em 20% a jovialidade do cérebro ao chegar na faixa etária dos 70 aos 82 anos. Em contraste, viver uma vida com um sono pobre em qualidade e ter problemas de saúde mental são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de demência. A publicação do artigo foi feita na revista científica Journal Genomic Psychiatry. E com os resultados, os pesquisadores reforçam a importância de, ao longo da vida, focar um pouco mais nos exercícios para melhorar o desempenho do cérebro. As autoridades norte-americanas dispararam um alerta para o aumento de atendimentos de crianças e adolescentes nos hospitais por excesso de consumo de bebidas com cafeína, o que pode ser muito perigoso para os mais jovens. Deixa eu tomar um pouquinho de café? Por mais difícil que seja resistir a um pedido tão educado e tão fofo como esse, às vezes é necessário. Crianças e adolescentes têm baixa tolerância à cafeína e alguns pais estão sendo lembrados disso de uma maneira bastante preocupante. Nos Estados Unidos, o número de hospitalização de jovens com idades entre 11 e 14 anos por abuso de cafeína dobrou desde 2017. Segundo o relatório da Epic Research, as bebidas energéticas são as principais vilãs dessa história, que tem afetado mais meninos do que meninas. Embora o problema tenha sido registrado nos Estados Unidos, o alerta vale para todos, sobretudo para os brasileiros, que consomem mais bebidas cafeinadas que americanos. De acordo com uma pesquisa global, os Estados Unidos ocupam a posição número 24 dos países que mais consomem café, enquanto o Brasil fica na 17ª posição. Além do café, muitas bebidas energéticas, refrigerantes e até alimentos têm cafeína na sua composição. O uso excessivo de cafeína pode gerar sintomas como dificuldade na indução de sono e hiperatividade, além de outros sintomas comportamentais como raiva e pânico. Além disso, os sintomas podem ser até mais sérios, como palpitação, ansiedade, tontura e tremores. As principais associações pediátricas do mundo não recomendam que crianças sejam expostas rotineiramente à cafeína e muitas bebidas energéticas são utilizadas como reidratante em atividade física e não são uma boa opção. Leite e água ainda são as principais bebidas para a faixa etária pediátrica. Lembrando que cafeína é contraindicada em menores de 2 anos e é desestimulada em menores de 12, porque não tem uma dose segura no seu consumo. Os pedidos iniciais de desemprego aumentaram ligeiramente na semana passada, como já era esperado. Mas um levantamento mostra que os moradores daqui dos Estados Unidos estão ficando desempregados por mais tempo. A notícia, claro, preocupa quem está em busca de oportunidades. Analistas dizem que o mercado de trabalho aqui no país está esfriando, com uma recuada no crescimento dos empregos, atribuída mais aos empregadores que não estão contratando, esperando por uma maior estabilidade econômica. O Departamento de Trabalho relatou que na semana passada o governo recebeu 221 mil pedidos iniciais de seguro-desemprego. A seguir, chuvas no Missouri causam enchentes e mortes de 5 moradores. E incêndio florestal na Califórnia se espalha rapidamente, queimando casas e ferindo dezenas de pessoas. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. As chuvas intensas que atingiram o Missouri no dia das eleições deixaram parte do estado debaixo d'água. Infelizmente, 5 pessoas morreram até agora, incluindo um casal que trabalhava como voluntário em uma sessão de voto. A população foi pega de surpresa. As enchentes aconteceram de forma repentina em partes do sul e leste do estado. De acordo com as autoridades locais, algumas vítimas estavam dirigindo em estradas da região quando a água subiu e elas não conseguiram deixar os veículos, ficando presas e se afogando. Neste momento não chove mais no estado, mas a água demora a baixar e o governo teme encontrar mais corpos quando isso acontecer. Estradas e pontes foram destruídas e ainda não é possível avaliar os estragos. Na Califórnia, um incêndio florestal coloca 27 milhões de pessoas sob alerta de bandeira vermelha, ou seja, de risco extremo. No condado de Ventura, os bombeiros resgataram muitas pessoas feridas. Elas estão em hospitais da região e ainda não há divulgação do número de vítimas.
O incêndio, que recebeu o nome de Mountain Fire, começou ontem, mas os ventos fortes soprando pela área fizeram o fogo se propagar rapidamente, colocando milhões de pessoas em risco extremo. Este vídeo, gravado por moradores da região, mostra as casas em chamas, enquanto uma névoa de fumaça tóxica cobre cidades inteiras. O governador do estado, Gavin Newsom, disse que o incêndio já se espalhou por cerca de 6.000 hectares e provocou ordens de evacuação para mais de 10.000 pessoas. As escolas de Ventura estão fechadas e vão permanecer assim até pelo menos sexta-feira. Enquanto isso, mais de 800 bombeiros estão lutando contra as chamas com a ajuda de helicópteros e aeronaves. O incêndio está, neste momento, sem controle algum. Every helicopter, every fixed-wing aircraft, everything we've been able to get a hold of is here fighting this fire, and it is moving at a dangerous rate of spread. O chefe dos bombeiros da região alerta: esse incêndio está se espalhando mais rápido do que pode ser controlado. E, segundo os meteorologistas, as condições são preocupantemente semelhantes a alguns dos piores incêndios da história do sul da Califórnia. Os Estados Unidos estão vivenciando um forte ano de incêndios florestais, com 8,1 milhões de acres queimados até o momento, em comparação com uma média anual de cerca de 7 milhões de acres da última década. Hora da previsão do tempo. Vamos checar as temperaturas aqui no telão, gente. Olha, amanhã a previsão em Boston é de bastante sol, mas a mínima fica em 40. Mesma situação na região de Nova York. Em Norfolk não tem previsão de sol, tempo encoberto. E em Charlotte vai chover. Na Flórida, a previsão é de tempo encoberto em todo o estado, com trovoadas em Jackson e previsão de pancadas de chuva em Miami. Em New Orleans, o sol não aparece, previsão de raios e trovoadas. Mesma coisa em San Antonio, lá no Texas, onde a máxima bate 85 graus Fahrenheit. Já em El Paso, previsão de sol entre nuvens, mínima de 38. Em Albuquerque, continua a previsão de neve, gente. Mínima de 26, bastante frio, máxima não passa de 42. Mas faz sol na faixa de Phoenix até Las Vegas, seguindo para Los Angeles com máxima de 76, o que a gente sabe que é preocupante por causa das queimadas. E em São Francisco, previsão de sol entre nuvens, nubladinho com máxima de 67. O governo de Massachusetts anunciou a destinação de mais de 2 milhões de dólares para projetos de restauração ecológica no estado. E quem nos conta esses detalhes importantes é a Giovanna Locatelli. Segundo a Secretaria de Energia e Meio Ambiente do Estado, a verba será dividida entre os municípios e aplicada por eles em projetos diversos para fortalecer a resiliência das comunidades frente às mudanças climáticas. A maior parte dos recursos será alocada através do Programa de Assistência à Substituição de Bueiros, beneficiando 17 cidades, com uma atualização de bueiros defasados e manutenção da rede. Uma medida capaz de reduzir os riscos de enchentes durante o aumento de tempestades que cada vez mais transformam ruas em rios. Outra parte do dinheiro será destinada à restauração de rios e áreas úmidas. Estes projetos, focados na remoção de barragens obsoletas e na restauração de margens de rios e habitats de água doce, têm grande impacto ecológico e social no estado. A bancada do Senado Estadual comemorou a iniciativa do governo em melhorar a infraestrutura pública, destacando o impacto positivo dessas ações na biodiversidade, na indústria da agricultura local e na proteção contra inundações costeiras. Eu acho que todas as iniciativas que você tiver hoje para você, de qualquer maneira, beneficiar o meio ambiente, beneficiar a ecologia, fazer uma transição ecológica, fazer a restauração, são práticas muito bem-vindas. Eu acho que essa ideia de Massachusetts, ela é muito positiva. Pelo que eu vi, o valor ele não é muito alto, ele é um valor que possivelmente vai encontrar limitações, então ele vai ter que ser direcionado para questões que sejam mais urgentes ou fazer testes, porque eu acho que essa questão de chuvas, tempestades, bueiros, rios, córregos, fazer esses restauros, eles vão envolver uma quantia de dinheiro muito superior a 2 milhões de dólares. O Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. Tá chegando o Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo amanhã. Uma boa noite.